E aí, pessoal, tudo bom, gente? Olá. Pessoal, para quem não viu a nossa última aula, eu sou o professor Tiago, de Ciências, tá legal? A nossa aula hoje, ela vai ser uma continuação da nossa aula passada, que foi, na realidade, uma revisão que vocês fizeram para a prova. E vamos lá, mãos à obra, né? Tá aqui a nossa aulinha, pessoal. Deixa eu ver aqui a nossa tela. Muito bem, vamos lá. Tá aqui, professor Tiago, gente, para quem não fixou, tá bom? Sou o novo professor de ciências, aqui a nossa querida escola, Barros de Pinho. Gente, a nossa aula é a mesma coisa da aula passada, os níveis de organização dos seres vivos, tá? Mais especificamente nas plantas, olha só, os níveis de organização das plantas. A aula passada a gente viu em nós, seres humanos, né? Então a gente viu que a menor unidade que a gente tem é a célula, né? É muito pequenininha, não dá para ver olho nu de forma alguma, e várias células me formam uma coisa chamada tecido, vários tecidos me dão uma coisa chamada órgão, e órgãos que atuam junto, a gente tem um sistema, né? Por exemplo, a gente estudou o sistema respiratório, né? Que são vários órgãos que atuam conjuntamente com um determinado propósito, mais especificamente a gente respirar, né, pessoal? Tá? E a gente vai ver também a fotossíntese, certo? A gente vai ver a organização nas plantas hoje e a questão da fotossíntese, o que é de fato que é a fotossíntese, tá legal? Bora revisar, gente, isso aqui que é muito importante, a gente viu na aulinha passada, a questão da respiração celular. Pessoal, a nossa célula, olha aí, ó, glicose reage produzindo com oxigênio, ó, glicose mais oxigênio reage produzindo, essa setinha aqui quer dizer a reação, reage produzindo o quê? Gás carbônico mais água mais energia. Então a gente viu que a gente, ó, pega a glicose, né, o açúcar, né, a fonte de energia, né, a glicose entra na nossa célula, reage com o gás oxigênio, e a gente produz o gás carbônico, água e libera a energia, aqui, ó, a energia sendo liberada para fora. Para quê, professor? Se a glicose não já é a minha energia? Sim, a energia que a gente retira dos alimentos. Para quê, professor? Para me liberar a energia, para quê? Para a gente, por exemplo, levantar uma caixa, né? Praticar um esporte, enfim, desempenhar as atividades necessárias para a nossa vida, né? Então a gente precisa de energia na glicose, nos alimentos, precisa do gás oxigênio para reagir com essa glicose, produzir o gás carbônico com água e liberar energia para fazer as nossas necessidades, né? Tudo bem? Tá legal? Lembrando que essa respiração celular, gente, ocorre aonde? Lá na mitocôndria, que é uma organelazinha dentro da célula. A célula tem vários compartimentozinhos chamados organelas, né? E uma delas é a mitocôndria. É lá na mitocôndria onde ocorre a nossa respiraçãozinha celular, tá legal? Fotossíntese, gente, ó, isso aqui, fotossíntese, é na planta, né? Então, por exemplo, nós animais, seres vivos, assim, nessa categoria animais, a gente, vamos voltar aqui para a respiração, a gente, para buscar nossa energia, eu posso, por exemplo, ir no supermercado, comprar alimento, ou, né, me locomovo para adquirir minha fonte de energia, que é a glicose. A planta não, ela não se locomove, né? A principal fonte de energia dela tá aqui, ó, é o famoso rei sol, né? É a principal fonte de energia dela. Então, observe. O que é fotossíntese? É a forma pela qual a planta, o vegetal, né, ele vai produzir a energia dele, né? Na respiração a gente produz a nossa energia, né? A gente precisa de energia para perder essa energia para desempenhar as nossas funções, né? Na fotossíntese a planta adquire energia, certo? E ela vai produzir uma coisa que para desempenhar as funções dela, da mesma forma. Então o que acontece? Olha só, gente, ó, o sol manda energia para a planta. Aí, ó, aqui na raiz, água e sais minerais entram, tá legal? Essa setinha vermelha, ó. E sobe pelo caule e vai até as folhas, tá legal? Tem uma coisa aqui também, ó. Vocês lembram que lá na respiração, aqui na respiração, a gente precisa do oxigênio e libera o gás carbônico. Lá na planta, esse gás carbônico que a gente libera vai entrar. Olha aqui o gás carbônico entrando, ó. Cadê ele? Aqui, ó, de cinza, tá legal? O gás carbônico que a gente perde na respiração celular, no caso aqui, vai entrar aqui, ó. Ele entra aqui na planta, certo? E o nosso gás carbônico que a gente introjeta vai sair aqui, ó.
Ele vai estar saindo na planta. Mas calma que a gente vai detalhar. Ó, calma aí. Sol manda energia, água mais sais minerais entram pela raiz, certo? O que acontece? Esse gás carbônico aqui, gente, ó, observa lá. Esse gás carbônico aqui, reagindo com essa água que vem daqui, com a energia do sol, vai produzir a glicose, certo? Que é essa coisa, essa fonte de energia que é um açúcar, né, na planta. Tá legal? Professor, você está me dizendo que essa glicose aqui na respiração que a gente pega é justamente essa glicose aqui? Exatamente, certo? É o produto de água com gás carbônico que entra na planta e energia proveniente do sol me gera a glicose na planta. Tá legal? Lá na nossa respiração celular. É exatamente isso daí que você está pensando, tá legal? Não tem muitas delongas não, é exatamente isso daí mesmo. Tá bom, meus queridos, então essa daí é a fotossíntese, né? As plantas realizam, algumas bactérias, algas, né? Tem muita alga no mar, elas realizam fotossíntese. Graças a isso que a gente tem oxigênio em abundância aqui na Terra, né? Tem muito mar, tem muita água. Tá legal, gente? Então, basicamente, é isso daí, o processo de fotossíntese, importantíssimo, né? Tudo bem? É como a planta adquire energia para ter as suas funções, enfim. Pronto, elas também têm essa história de célula, tecido, sistemas, tudo bem, gente? As plantinhas, os vegetais. Aqui eu botei um slide aqui, mas ele não é muito necessário não, eu já detalhei ele aqui para vocês, tá? Vamos ver só umas coisinhas aqui, ó. As plantas usam gás carbônico, né? Como eu falei, que a gente libera na respiração celular lá na mitocôndria, a luz do sol e a água do solo, que entra pela raiz na fotossíntese e tal, tudo bem? Isso aqui eu já detalhei para vocês, não vale muito a pena a gente entrar em detalhe não, porque o tempo aqui é bem corrido, né? Bom, meus queridos, então a planta tem a mesma... Agora vamos falar da organização, né? Os níveis de organização nas plantas, que é a mesma história lá que a gente viu para os seres humanos, né? Para os seres vivos, de uma forma geral. A planta também é um ser vivo, né? Então, o que acontece, ó? Aqui a gente tem, nessa figurinha aqui, uma folha, certo? Que é chamado órgão na planta. Uma folha é um órgão da planta, certo? Os vegetais, a folha é chamada órgão. Ó, observem aqui que ela é preenchida por um tecido rico em células com clorofila, que é essa parte verde, ó. A gente viu que lá, dentro dos cloroplastos, na célula vegetal, tem a clorofila, que é o pigmento verde, né? Que capta a luz do sol, tá aqui, ó. A gente tem, ó, tecido rico em células com clorofila, essa parte verde aqui, tá? E que são responsáveis por realizar a fotossíntese, que a gente chama a região do parênquima. Ó, tem parênquima palissádico, parênquima esponjoso. No livro de vocês só vai haver parênquima clorofiliano, tá? Desconsidere esses nomes aí. O parênquima clorofiliano, que é onde a fotossíntese vai se processar, lá no órgão, certo? No caso aqui na folha, tudo bem? Gente, muitas plantas, muitas espécies de plantas, elas são cobertas por um sistema dérmico ainda, certo? A gente estudou um pouco de epiderme lá na aula passada, aqui, ó. Sistema dérmico, né? São vários tecidos, né? Então, nesse sistema dérmico aqui tem um tecido formado por células que constituem a epiderme, olha aqui, ó, epidermezinho superior, tá legal? Epiderme superior. Só para vocês verem como é parecido com o dos seres humanos, né? Mesma organização. E essa camada é coberta por uma regiãozinha, uma proteínazinha chamada cutícula, gente, que evita a perda de água excessiva pela planta, certo? Ajuda a manter legal ali os níveis de água. Tudo bem? Vocês estão vendo como é parecido? E aqui a gente vai ter, ó, tecidozinho chamado xilema e floema, que a gente vai estudar em detalhes agora. O que é essa história de xilema e floema? Esses dois tecidozinhos, tá? Que também, gente, é muito importante. Aqui, olha, tem outra epidermezinha aqui embaixo, inferior, certo? Cutícula, proteína que evita a perda de água, epiderme superior aqui, parênquima clorofiliano, né, bastante rico em clorofila, né, é aí onde se processa a fotossíntese. Aqui tem os outros tecidos, xilema e floema, bora acelerar porque a nossa aula é muito corrida, vamos falar deles, né, certo? Também é muito importante, pessoal, olha só. O transporte de água e sais minerais, a gente viu que água e sais minerais, vamos lá para a fotossíntese, ó, entra pela raiz, água mais sais minerais. E lá da folha sai a glicose. Resultado de quê? Luz do sol, gás carbônico
e a água que sobe pelas raízes, forma a glicose, tá bom? Forma a fonte de energia, né? No caso da gente também, a glicose que a gente adquire na respiração é essa glicose aí, tá legal? Resultante de tudo isso. Olha para cá, transporte de água e sais minerais que vem lá da raiz e dos açúcares que vem lá de cima da folha da planta. O que acontece, gente? Olha só. Deixa eu só ver se o esqueminha tá certo aqui, nessa figura. Subida seria o seiva do xilema, né? Muito bem, exatamente. Tá certinho. Pessoal, olha o que acontece. Floema e xilema também são dois tecidos, como eu falei para vocês, certo? É a mesma nível de organização, é a mesma história, né? Lá, célula, muitas células me dão um tecido, vários tecidos me dão um órgão, e vários órgãos atuando conjuntamente me dão um sistema, mesma história. Xilema e floema são tecidos, né? Conjunto de células que servem para transportar seiva. Seiva é uma misturinha, tá legal? Lá de baixo, olha aqui, ó. A gente sabe que lá das raízes, no esqueminha da fotossíntese, a gente viu que pela raiz da planta vai entrar o quê? Vai entrar, olha aqui de azul, ó, a setinha subindo. Ela indica uma subida azul e a setinha vermelha uma descida. A setinha azul é água e sais minerais que está subindo da raiz em direção à folha. Tá legal? E a setinha vermelha, ó, vindo aqui da folha, descendo, ó, é o floema, tá? Eu não falei da azul. A azul é o tecido condutor de seiva. Seiva é a mistura de água e sais minerais, ó. Xilema é esse tecido condutor de seiva formado por água e sais minerais que vai para a folha. E esse outro tecidozinho chamado floema, que está aqui de vermelho, ó, sai da folha, se espalha para outras folhas, ou então desce em direção às raízes. Desculpa, eu desbloqueei aqui. É o tecido condutor de seiva do floema, tá? Tudo bem? Que leva o quê? A glicose aqui, ó, produzida aqui para outras partes, o caule, tudo é transportado para todas as partes, certo? O tecidozinho, gente, do nosso floema, sai lá da folha e é transportado para todas as partes da planta, certo? Esse é o tecido condutor de seiva do floema. Tem livros, gente, que chamam essa seiva do xilema, ó, subida. Sobe o quê? Água e sais minerais da raiz em direção a toda a planta. Chamam esse tecido, chamam essa seiva de seiva mineral, certo? Justamente água e sais minerais que saem da raiz em direção às partes superiores da planta, seiva mineral. E a outra seiva que sai lá da folha e vai em direção para baixo, né? É a seiva orgânica, certo? Que justamente é rica em glicose, rica em açúcares, em energia, né? Tudo bem? Então, o xilema sobe, transporta água e sais minerais, é o tecido condutor de seiva do xilema, e o tecido condutor de seiva do floema, ele sai lá da folhinha, desce ou então se espalha para todas as outras folhas e partes da planta. Chama o tecido condutor de seiva do floema. Galerinha, eu espero que vocês tenham gostado. Eu resumi ao máximo a aula, certo? Tá bem, acredito que tá bem. Deixa eu mostrar só esse esqueminha final. Fisiologia vegetal, pessoal. Observem que a fotossíntese e a respiração celular são coisas contrárias, certo? Aqui, ó, eu botei o esqueminha. Glicose mais oxigênio atua na mitocôndria para a respiração celular, produz gás carbônico e água e libera energia, tá? Lembrando, isso aqui é só um lembrete final da nossa aula. E a fotossíntese, ó, é o contrário, é o gás carbônico mais água. Onde é que acontece? Lá na clorofila, nos tecidos ricos em clorofila, produz glicose mais oxigênio, mediante a absorção da luz do sol, tá bom, gente? São duas coisas contrárias. O meu objetivo desse último slide é isso, para vocês enxergarem fotossíntese e respiração celular como reações fisiológicas nos vegetais contrárias, caminho contrário da outra. Tá bom, gente? Foi um prazer, muito obrigado, tá bom? Tchau.